Qual é a perspectiva bíblica da santificação e como ela se identifica de outras visões sobre o processo de ser santo? Quais são os diferentes estágios da santificação e como cada um deles se manifesta na vida do crente? Porque é crucial entender a diferença entre a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Venha participar de nossa próxima lição, onde iremos explorar 3 objetivos fundamentais para o entendimento da fé cristã. O primeiro objetivo é apresentar a perspectiva bíblica da santificação, diferenciando-a de outras visões. O segundo objetivo é descrever os estágios da santificação e como eles se manifestam na vida dos crentes. E mais importante, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua caminhada espiritual. Nesta lição, vamos explorar a importância de desenvolver uma consciência de santidade em nossa vida cristã. Primeiro, apresentaremos a perspectiva bíblica da santificação, destacando como ela se distingue de outras visões sobre o processo de ser santo. Em seguida, descreveremos os diferentes estágios da santificação e como cada um deles se manifesta na vida do crente, proporcionando uma compreensão mais profunda e prática. Finalmente, e mais crucial, distinguiremos a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza, ressaltando a importância de entender essas características divinas para a nossa fé. Fique até o final da lição para aproveitar ao máximo esse aprendizado essencial e fortalecer sua caminhada espiritual. O texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Este versículo destaca a importância crucial da santificação na vida do crente. Ele nos exorta a viver em paz com todos e buscar uma vida santa, pois sem a santificação não poderemos ver o Senhor. A santificação é um processo contínuo de crescimento espiritual e separação do pecado, que é essencial para nosso relacionamento com Deus. Verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Esta verdade prática reforça a ideia de que, enquanto caminhamos rumo ao céu, precisamos estar cientes da importância de viver uma vida santa. A santificação não é apenas uma opção, mas uma necessidade para aqueles que desejam se encontrar com o Senhor. Ela nos prepara e nos qualifica para estar na presença de Deus, tanto agora quanto na eternidade. Ambos os pontos sublinham a importância da santificação como um elemento indispensável na vida cristã, essencial para nossa comunhão com Deus e nossa preparação para a vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Pedro começa exortando os crentes a estarem mentalmente preparados e alertas, esperando plenamente na graça que será revelada em Jesus Cristo. Isso implica uma vida de sobriedade e preparação espiritual. Ele chama os crentes a serem obedientes, não se conformando com os desejos pecaminosos que prevaleciam antes de conhecer a Cristo. A transformação que a fé traz deve refletir-se em um comportamento diferente do que era vivido na ignorância do passado. Pedro enfatiza a santidade citando o Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Assim como Deus, que os chamou, é santo, os crentes também devem ser santos em toda a sua maneira de viver. A santidade é um padrão divino para a nossa vida. Introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta.
é o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos desse jeito. O crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Dois pontos principais aqui nessa introdução. O primeiro ponto aqui é a definição de consciência. A palavra consciência refere-se à percepção e lucidez no tempo presente, permitindo-nos reconhecer nossa existência e nossa realidade ao redor. O segundo ponto que é observado é a santidade na vida cristã. Para o crente, estar consciente de viver uma vida santa é essencial, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A lição aborda a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Primeiro ponto da lição: a perspectiva bíblica da santificação. Subtópico 1: santificação no Antigo Testamento. A perspectiva bíblica da santificação no Antigo Testamento nos mostra que a santidade é um estado de separação e consagração a Deus. A palavra hebraica Kodesh reflete a sacralidade e a distinção de algo ou alguém que é posto à parte para o serviço divino. Este conceito é crucial para entender como Deus deseja que seu povo viva. Dois pontos a ser observado nesse subtópico é o significado da santidade do Antigo Testamento. A palavra Kodesh é usada para descrever algo sagrado e separado para Deus, aplicável a pessoas, lugares ou coisas, enfatizando a necessidade de serem consagrados e dedicados. O segundo ponto que é observado é o uso da palavra e derivados. A raiz Kadash implica em consagrar, santificar e preparar, aparecendo frequentemente no Antigo Testamento, como em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, e Números, capítulo 4, versículo 15, destacando a consagração e separação para Deus. As palavras que a ser observada, a primeira é sacralidade, refere-se à qualidade de ser sagrado ou santo, algo que é dedicado exclusivamente a Deus e digno de reverência. Consagração é a segunda palavra, o ato de dedicar algo ou alguém ao serviço divino, marcando uma separação do uso comum para um propósito sagrado. A terceira palavra é separação, o estado de estar posto à parte, distinto do comum, é reservado para um propósito divino, refletindo a pureza e dedicação a Deus. Subtópico 2: no Novo Testamento. No Novo Testamento, a santificação é expressa pelo verbo grego hagiadzo, que significa santificar, tornar santo ou purificar. Este termo sugere que a santificação é um processo de purificação e consagração, realizado pela obra graciosa do Espírito Santo na vida do crente. As Escrituras destacam que a santidade no crente é uma transformação genuína operada pelo poder de Deus. 1 Coríntios 6:11, Efésios 5, versículo 26 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dois pontos a ser observado. O primeiro é significado de hagiadzo. O verbo grego hagiadzo implica em santificar, purificar e consagrar, indicando o processo pelo qual o crente é tornado santo e venerado. O segundo ponto que é ser observado é obra do Espírito Santo. A santidade no Novo Testamento é descrita como uma obra genuína e graciosa do Espírito Santo, que purifica e santifica o crente, tornando-o apto para a comunhão com Deus. Três palavras aqui a ser observada que eu destaquei é a purificação. Refere-se ao processo de limpeza espiritual, removendo impurezas e pecado, e tornando o crente puro diante de Deus. A segunda palavra que é a ser observada é consagração. A dedicação do crente ao serviço e propósito de Deus, marcada por uma vida santa e separada do mundo. A terceira palavra que é a ser observada é a transformação. A mudança radical e genuína na vida do crente, operada pelo Espírito Santo, que
resulta em uma nova natureza e um caráter que reflete a santidade de Deus. Subtópico 3. A santidade exigida pela palavra. A santidade é uma exigência clara da palavra de Deus para todos os crentes. Jesus afirmou que a palavra de Deus nos santifica. João 17:17. Portanto, os cristãos devem afastar-se de comportamentos pecaminosos e buscar um estilo de vida santo. Essa santidade não é opcional, mas é essencial, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Dois pontos aqui a ser observado nesse subtópico é o papel da palavra na santificação. A palavra de Deus é um agente de santificação, purificando e guiando os crentes a viverem de acordo com a verdade divina. João 17:17. O segundo ponto que é observado é o compromisso com a santidade. Os crentes devem evitar comportamentos pecaminosos e empenhar-se em uma vida santa, reconhecendo que a santidade é necessário para ver o Senhor. Hebreus 12:14. Três palavras aqui a ser observada, eu separei. A primeira é a exigência. A santidade não é apenas uma sugestão, mas uma demanda da palavra de Deus. É essencial para a vida cristã e para estar na presença de Deus. A segunda palavra que é ser observada é compromisso. Os crentes são chamados a um compromisso contínuo de buscar e manter um estilo de vida, afastando-se de comportamentos pecaminosos. Transformação é a terceira palavra. A busca pela santidade resulta em uma transformação contínua e progressiva na vida do crente, moldando-a cada vez mais à imagem de Cristo, através da ação da palavra de Deus. Ponto 2 da lição: a santificação e seus estágios. Subtópico 1. A realidade da santificação. A santificação é uma realidade complexa que envolve um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Este processo inclui a separação inicial do mundo, um contínuo crescimento em santidade e culmina na conformidade à imagem de Jesus Cristo. A santificação visa aperfeiçoar o crente, refletindo plenamente a imagem de Cristo em sua vida. Esse processo inclui 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. 2 pontos que é observado é o ato de separação e processo de transformação. A santificação começa com um ato de separação no mundo e continua como um processo que transforma o crente à semelhança de Cristo. Romanos 6, versículo 19, 22. Romanos 8, versículo 29. O segundo ponto que é observado, a santificação. A santificação bíblica abrange 3 estágios distintos: santificação inicial, posicional, e marca a separação do pecado; santificação progressiva, que é o crescimento contínuo em santidade; e glorificação, que é a perfeição final na presença de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1, e Efésios 4, versículo 12 e 13, e capítulo 5, versículo 26. 3 palavras aqui a ser observada que eu separei. A primeira é posicional. Refere-se ao estágio inicial da santificação, onde o crente é posicionalmente separado do pecado e dedicado a Deus no momento da conversão. A segunda palavra que é observada é progressiva. Indica um processo contínuo de crescimento e transformação em santidade ao longo da vida do crente, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo. A terceira palavra aqui é glorificação. Representa o estágio final da santificação, onde o crente alcança a perfeição completa e é plenamente conformado à imagem de Cristo na presença de Deus. Subtópico 3. Estágios da santificação. A santificação do crente passa por 3 estágios distintos: inicial, progressivo e final. Começa no novo nascimento, onde o crente é declarado justo e regenerado pelo Espírito Santo. Santificação inicial ou posicional. Em seguida, ocorre o estágio progressivo, no qual o crente se livra do velho homem e se reveste do novo homem, crescendo continuamente em santidade. Finalmente, a glorificação é o estágio culminante, onde o crente se torna plenamente como Cristo, recebendo um corpo ressurreto e perfeito. 2 pontos aqui a ser observado é a santificação inicial. No novo nascimento, o crente é justificado e regenerado, sendo declarado santo e sem pecado diante de Deus. 1 Coríntios 6, 11.
O segundo ponto que é observado é a santificação progressiva e glorificação. Durante a vida, o crente passa por um processo de transformação contínua, se despojando do velho homem e se revestindo do novo homem, até alcançar a imagem perfeita de Cristo. A glorificação é o estágio final, onde o crente recebe um corpo ressurreto e se torna plenamente como Jesus. Gálatas 5:16-18 e Efésios 4:20, versículo 24, versículo 27 ao 30. Romanos, capítulo 8, versículo 29, 1 João 3:2. Três palavras aqui a ser observada que eu separei. Primeiro é justificação. Refere-se ao ato judicial de Deus declarar o crente justo no momento do novo nascimento, removendo a culpa do pecado. A segunda palavra que é observada é regeneração, o processo pela qual o Espírito Santo transforma o coração do crente, fazendo uma nova criatura em Cristo, livre do poder do pecado. Ressurreição é a terceira palavra, o estágio final da santificação, onde o crente recebe um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, após a sua ressurreição, completando a transformação e perfeição do crente. Subtópico 3. O alvo da santificação. O objetivo principal da santificação é tornar o crente completamente coerente com o caráter divino, refletindo a plenitude do caráter de Deus. Isso significa que todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, a fim de ser uma morada santa de Deus. Dois pontos aqui a ser observado é a coesão com o caráter divino. O propósito fundamental da santificação é fazer com que o crente se torne cada vez mais semelhante a Deus em caráter e conduta, refletindo a santidade e a retidão divinas. Mateus 5:8. O segundo ponto que é observado é a habitação santa de Deus. Todo crente regenerado é chamado a obedecer e praticar os mandamentos de Deus, tornando-se uma morada santa onde Deus habita e se manifesta. João 14:23. Três palavras aqui observadas. A primeira é coesão, refere-se à harmonia e congruência entre o crente e o caráter divino, buscando uma semelhança cada vez maior com Deus. A segunda palavra que é observada é a prática, envolve a aplicação prática nos mandamentos de Deus na vida diária do crente, demonstrando uma vida de obediência e santidade. A terceira palavra que é observada indica o lugar onde Deus escolhe habitar, destacando a importância do crente como um templo vivo, onde a presença de Deus se manifesta de forma santa e transformadora. Ponto 3. O julgamento do Deus Santo. Subtópico 1. O Deus Santo. A santidade de Deus é um tema central na Bíblia, revelando como o Santo de Israel como um nome santo e incomparável. A santidade de Deus é um padrão inigualável para uma vida de santidade, como afirmado na Escritura. Sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a viver uma vida santa e nossa jornada cristã. Dois pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico. O primeiro ponto é a santidade de Deus na Bíblia. A Bíblia enfatiza repetindo a santidade de Deus, destacando como o padrão supremo de santidade que nenhum ser humano pode igualar. Isaías 1:4, Isaías 6:3, 1 Samuel 2:2. O segundo ponto que é observado é o chamado à santidade. Como filhos de Deus, somos chamados a refletir a santidade de Deus em nossas vidas, seguindo o seu exemplo e padrão de santidade. Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Três palavras aqui a ser observada é parâmetro. Refere-se a um padrão ou referência usada para avaliar ou medir algo. A santidade de Deus é um parâmetro supremo pelo qual a nossa própria santidade é medida e avaliada. A segunda palavra que é observada é padrão. Indica um modelo ou um exemplo que serve para guiar para a conduta ou comportamento. A santidade de Deus estabelece o padrão máximo para uma vida de santidade que devemos buscar em nossa jornada cristã. A terceira palavra que é chamado. Refere-se à convocação divina para que os crentes vivam de acordo com a santidade de Deus, seguindo o seu exemplo e obedecendo ao seu chamado para uma vida santa e separada
do pecado. Subtópico 2. A santidade exigida a todos os crentes. A santidade é uma exigência para todos os crentes, pois a Igreja de Cristo é o santuário dedicado ao Senhor. Pela obra redentora de Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para se apresentar gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Como membros do corpo de Cristo, somos convocados a viver em santidade, consagrando-nos a Deus em verdadeira santidade. 2 pontos que é observado primeiro a Igreja como santuário de Deus. A Igreja de Cristo é o lugar dedicado ao Senhor, santificado pela obra redentora de Jesus Cristo, para ser apresentada como gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 2, 21. Efésios 5, 26 e 27. O segundo ponto que é observado é a exortação à santidade. Como membros do corpo de Cristo, somos exortados e convocados a andar em santidade, empenhando-nos em nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Hebreus 12, 14 e Romanos 12, 1. 3 palavras aqui a ser observada é a exigência. Refere-se à obrigação ou necessidade de viver em santidade, pois a santidade é uma exigência para todos os crentes. A segunda palavra que é observada é a consagração. Indica o ato de se dedicar totalmente a Deus e seus propósitos, consagrando-se em verdadeira santidade. A terceira palavra que é convocação. Reflete o chamado divino para que os crentes vivam em santidade, seguindo o exemplo de Cristo e obedecendo a sua vontade para as suas vidas. Subtópico 3. Santidade e justiça de Deus. A santidade e a justiça são atributos divinos que estão intrinsecamente relacionados na Bíblia. A santidade de Deus reflete sua pureza absoluta, enquanto sua justiça representa sua retidão e harmonia com a lei. Compreender esses atributos é essencial para reconhecer que Deus é santo, justo e verdadeiro, e que Ele não deixará o pecado impune diante de sua santidade e justiça. 2 pontos principais aqui a ser observado. O primeiro é a santidade de Deus. Refere-se à pureza absoluta de Deus, onde não há treva, apenas luz. A sua santidade é essencial para a sua natureza divina e é a base de sua justiça. 1 João 1 e o versículo 5. A justiça de Deus é o segundo ponto que é observado. Representa sua retidão e harmonia com sua lei. Deus é justo em todos os seus caminhos e não deixará o pecado impune, demonstrando sua fidelidade e sua própria natureza e aos princípios da justiça. Gênesis 6, versículo 12 e 13. Palavras aqui a ser observada aqui. A primeira é a pureza. Refere-se à qualidade de ser completamente limpo e livre de qualquer forma de impureza ou pecado. A pureza é um aspecto essencial da santidade de Deus. A segunda palavra que é a ser observada é a retidão. Indica a qualidade de ser justo e reto, agindo de acordo com os princípios da justiça e da retidão. A justiça de Deus é baseada em sua retidão absoluta. A terceira palavra que é a ser observada é a impunidade. Significa escapar de ser punido ou responsabilizado por um erro ou pecado. Deus não permitirá a impunidade do pecado, pois sua justiça exige que toda transgressão seja punida de acordo com a sua santidade e retidão. Chegamos à nossa conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão perfeito e de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida como Cristo até o final de nossa jornada. 1 João 2,3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação externa, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Se você gostou desse conteúdo sobre santificação, não deixe de conferir outros vídeos do nosso canal de devocional e estudos bíblicos. Temos uma variedade de temas para enriquecer sua jornada espiritual e aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, que esses estudos possam edificar e fortalecer sua fé. Deus vos abençoe grandemente.